Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletirmos, meditarmos a Palavra de Deus do Evangelho do dia e também fazer o nosso momento de oração, rezando, pedindo a Deus a sua graça e também que Ele nos abençoe, nos proteja e nos conduza durante esse dia. Hoje o Evangelho que nós vamos meditar, refletir é de Mateus 24, 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos esperais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pela administração dos empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e a comer e a beber como os bêbados, então o senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje o Evangelho que nós ouvimos nesta manhã vem nos chamar a atenção aqui sobre a fidelidade que nós precisamos ter naquilo que é a missão que o Senhor nos confiou. E o Senhor nos confiou uma missão e Ele espera de nós a nossa fidelidade, o nosso compromisso de levarmos a sério a nossa missão. Porque um dia esse Senhor que nos confiou a missão, Ele virá na hora, como nós ouvimos aqui no Evangelho, em que menos esperar, e Ele vai pedir contas para nós. Se nós estamos cumprindo com aquilo que é a nossa missão, estamos empenhados, dedicados em cumprir com aquilo que o Senhor nos confiou, nos esforçamos, nos empenhamos, damos o melhor de nós para fazer aquilo que o Senhor nos confiou, Ele vai nos confiar ainda mais, disse Jesus. Vai nos confiar coisas muito maiores. Então, se Deus já tem nos confiado algo para nós, se nós formos fiéis a essa confiança de Deus, honrarmos com esse compromisso que Deus nos deu, Ele nos confiará ainda muito mais. E então é muito importante a gente ter presente. Então, a gente ser íntegro, corretos naquilo que é a nossa missão. Então, se o Senhor nos confiou, Ele espera de nós que a gente possa dar a resposta, sermos comprometidos com aquilo que Ele nos confiou. E quando Ele chegar, disse Jesus, se Ele nos encontrar agindo de forma correta, reta, honesta, Ele quer sempre nos confiar mais. E toda vez que Ele vir ao nosso encontro e nos encontrar comprometido, Ele vai estar nos confiando novas coisas, novas missões, novas funções para nós crescermos, amadurecermos como seus seguidores e seguidoras. Agora, é claro que se Ele nos pegar negligentes daquilo que nós nos comprometemos com Ele de fazer, Ele vai pedir o preço para nós, Ele vai cobrar. E então o Senhor vai cobrar de nós pelo fato de nós não termos honrado com o compromisso. Então a gente podemos cair na ilusão que o Deus é bonzinho, no final das contas Ele vai passar a mãozinha na cabeça de todo mundo é filhinho, é queridinho. Não. Um pai verdadeiro, um pai honesto nunca vai passar a mão na cabeça do seu filho. Ele pode não abandonar o filho, mas que Ele vai exigir a responsabilidade, a integridade, o dever desse filho, Ele vai.
Ele pode não colocar o filho na rua, diante de um erro que o filho cometeu, mas que ele jamais vai apoiar e passar a mão na cabeça, jamais. É assim Deus. Um pai verdadeiro, um pai comprometido, um pai que realmente sabe educar a sua família, seus filhos, ele jamais vai apoiar um erro de um filho. Ele pode não desprezar o filho, abandonar o filho diante de um erro, e que não deve, mas assim, jamais vai passar a mão na cabeça, jamais vai dizer para o filho que não tem problema, coitadinho, porque o meu filho, só se o pai for perturbado da cabeça, para apoiar, sair em defesa de uma atitude errada de um filho. Um pai que é coerente, que é uma pessoa verdadeira, que é uma pessoa honesta, uma pessoa de brio, com certeza jamais vai ter esse tipo de atitude, de apoiar, de concordar com um erro de alguém, de um filho. Por mais que o pai ame, por mais que o pai queira bem o seu filho, jamais vai fazer isso. Agora, assim também Deus. Deus, por mais que Ele nos ame, por mais que Ele goste de nós, jamais Ele vai concordar com a nossa negligência, com a nossa hipocrisia, com a nossa preguiça, com a nossa mediocridade. Não. Ele vai exigir de nós que nós somos responsáveis, precisamos dar conta daquilo que nós assumimos e Ele quer que nós cumpramos com aquilo que é o nosso dever, que é a nossa missão. E um dia, Ele que nos confiou vai se apresentar a nós e vai pedir contas. E aí, o que você tem para me entregar? O que você tem para me oferecer? Então, isso fica para mim e para você, esse convite para nós prestarmos atenção. O que nós estamos fazendo com a missão que o Senhor confiou a nós? Será que se hoje o Senhor viesse, Ele nos confiaria mais do que nós, algo mais ainda que Ele já nos confiou? Ou nos tiraria inclusive daquilo que Ele já nos confiou? Então que nós tomemos consciência disso, porque é um compromisso nosso como cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.